Oi, pessoal, vamos começar hoje umas atividades um pouquinho diferente. Na verdade, a Prof vai fazer com vocês umas oficinas de aprendizagem. O que vai ser? Vai ser apenas de língua portuguesa e de matemática. Nós vamos relembrar alguns conteúdos que estudamos durante o quarto ano agora, que são muito importantes e você precisa saber que a gente usa em toda a vida, certo? Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção, vai ser videozinho curto, tá bom? E logo depois vai ter ou uma atividade para fazer no caderno, ou um formuláriozinho do Google Forms, ou um joguinho para que vocês consigam fixar. Lembrando, esses conteúdos que a Prof vai relembrar com vocês aqui, nós já estudamos, só que são conteúdos muito importantes, então a gente precisa sempre estar relembrando, ok? Hoje nós vamos relembrar um pouquinho então sobre linguagem formal e informal. Nós estudamos sobre a linguagem formal e informal lá no início do ano, nós estávamos aqui na escola ainda, lembra? O que é? A linguagem representa duas variantes linguísticas, ou seja, são dois tipos de linguagem, visual, oral ou escrita, utilizadas em contextos e em situações diferentes com o intuito de comunicar. São elas, formal ou informal. Então, dependendo do lugar que você está, dependendo com a pessoa que você está falando, dependendo do momento, a situação, você deve usar um tipo de linguagem. Não é em todos os lugares, em todos os contextos que você pode utilizar a linguagem informal. E não é em todos os lugares que você pode usar a linguagem formal, certo? Mas o que é linguagem formal e informal? Linguagem formal, a padrão formal exerce soberania sobre o modo informal pelo simples fato de estar diretamente ligada à linguagem escrita, restringindo-se às normas gramaticais de um modo geral. É usado quando não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações que requerem uma maior seriedade. Ou seja, resumindo, você vai ter uma linguagem formal, uma conversa formal com pessoas que você não tem uma familiaridade, ou seja, você não conhece uma autoridade, uma pessoa importante. Então, é um contexto que tem que ter uma conversa mais séria. Você vai usar a linguagem formal, tanto na fala e se você precisar escrever, como na escrita também, vai ser linguagem formal. Quais são as características? Utilização rigorosa das normas gramaticais, ou seja, a norma culta, pronúncia clara e correta das palavras, nada de diminuir, abreviar as palavras, utilização de vocabulário rico e diversificado, ou seja, usar palavras diferentes, palavras difíceis, para dar valor, trazer riqueza à sua fala ou seu texto, registro cuidado, prestigiado, complexo e erudito, ou seja, tem que ser um texto muito bem feito, cheio de detalhes, com vocabulário rico, sem erros gramaticais, certo? Então essas são as características da linguagem formal. E a linguagem informal? Representa a linguagem cotidiana, ou seja, espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. É usada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações descontraídas. Ou seja, você não vai conversar com seu amigo todo sério, não. Essa linguagem informal você pode usar no seu dia a dia, conversando com as pessoas, quando você vai no mercado, na padaria, conversando com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, certo? Então, é o tipo de linguagem que você utiliza no dia a dia, a linguagem informal. Quais são as características? Despreocupação relativa do uso de normas gramaticais, utilização de vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos, ou seja, expressões que são da nossa região, certo? Utilização de gírias, jargões, palavras inventadas e gestos, sabe? Você inventa uma palavra, por exemplo, quem mora no Rio Grande do Sul usa muito tchê, é um tipo de linguagem informal. Então, dependendo da região, você pode usar, aí tem umas variações linguísticas também.
uso de palavras abreviadas ou contraídas, sujeito a variações históricas, regionais, culturais e sociais. É isso que a gente acabou de falar. Dependendo da região, é um tipo de linguagem. Registro espontâneo, se você for precisar escrever um texto em linguagem informal, e pouco prestigiado, por vezes incorreto e desleixado. Às vezes, ele até parece que está incorreto ou desleixado, mas é uma linguagem comum, ou seja, de fácil compreensão, certo? Olha só, dois exemplos aí de duas frases num exemplo informal e formal. Caramba, tô perdido, não sei como chegar no hotel. Essa frase está escrita de uma forma informal e estou perdido, não sei como chegar ao hotel. Formal. Eu falei a mesma coisa, tem o mesmo significado, só que eu usei expressões diferentes, que isso distinguiu uma frase de informal para formal, certo? Preste atenção ali na informal. Ela usou o quê? Caramba, tô perdido. Ela não se preocupou em estar correta ou não, simplesmente falou o que estava ali, o que precisava falar. E todo mundo entende, certo? Olha aí mais uma frase. Se Deus é com nós, quem será contra nós? Tem até erros gramaticais aí nessa placa, mas você consegue entender, não consegue? É uma linguagem informal, ou seja, uma linguagem de dia a dia. Mais um exemplo aqui. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Olha só, aí por essa historinha aqui, por essa tirinha, tá tendo uma entrevista de emprego, né? Ela chegou lá, falou numa linguagem formal tudo o que ela diz, todos os atributos dela, que ela fala muitas línguas, então o homem perguntou, e o português? Ela disse, aê, vareia, aí vareia. Quer dizer o quê? Às vezes, nem sempre, certo? Ela usou dois tipos de linguagem, formal e informal, numa mesma conversa. Um exemplo de linguagem formal. Olha só como a linguagem formal não combina em todos os contextos do nosso dia a dia. O homem está aí na praia, vamos analisar a imagem. Está na praia, de terno, segurando uma prancha. E ele faz um comentário. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-lo-emos nesse instante ou mais tardiamente? Você conseguiu entender? O que ele quis dizer? Que está bonita, que as ondas do mar estão bonitas. Será que a gente vai pegar uma onda agora ou mais tarde? Resumidamente, falando numa linguagem formal, ele quis dizer isso. Essa linguagem formal que ele usou não combina com o local que ele está e nem o contexto que ele está vivendo. Por isso que é tão importante nós conseguirmos distinguir os dois tipos de linguagem e sabermos em que momento, em que situação nós devemos usar elas, ok? Agora, realize as atividades que a prof colocou ali no roteiro e depois é só concluir a aula.